as plantas e o solo. O solo em que pisamos hoje não é o mesmo solo da era dos dinossauros, nem é igual ao solo de quando a Terra se formou, há mais de 4,5 bilhões de anos. Ele passou por muitas mudanças através de um longo período de tempo e isso continua acontecendo. No início, havia apenas rochas. Contudo, as rochas foram sofrendo fragmentações, pequenas quebras, formadas lentamente, por estarem expostas ao intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é um fenômeno natural causado pelo calor, pelo frio, pelo vento, pelo sol, pela chuva e pelo gelo. Mas, além desses agentes, seres vivos também podem provocar a fragmentação e outras alterações nas rochas, como as plantas que se instalam em fendas ou na superfície das rochas. O solo é formado por uma parte mineral, os fragmentos de rocha, e uma parte orgânica, os organismos mortos. As partes minerais e orgânica deixam espaços entre si, que são preenchidos por água e ar. Esses espaços são chamados de poros. As plantas podem se adaptar aos diferentes tipos de solo e desenvolver características que lhe permitam viver melhor em um solo do que em outro. Essas características, por sua vez, podem auxiliar na manutenção da vida de outras espécies. Estudaremos os 3 tipos básicos de solo: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo mífero. Solo arenoso. O solo arenoso é aquele que tem uma quantidade maior de areia em sua composição, cerca de 70%. Eles contêm muitos poros, que são os espaços que se formam entre os grãos de areia, e absorvem rapidamente a água que recebe da chuva, por exemplo. Os sais minerais, que são os nutrientes para as plantas, são carregados junto com a água para as partes mais profundas do solo, e por isso eles costumam ter poucos nutrientes. Solo argiloso. Os solos argilosos são formados por areia e cerca de 30% de argila, que são grãos menores do que a da areia. Por serem menores do que a areia, os espaços entre os grãos também são menores e, portanto, a água da chuva passa com mais lentidão pelo solo e ele consegue prender os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento das plantas. Entretanto, esse solo, por não absorver bem a água, ele pode ficar encharcado e comprometer a circulação de ar entre os poros. Solo mífero. O solo mífero, também chamado de solo moso, ele recebe esse nome porque é rico em humus, cerca de 70% da sua composição. O humus é a matéria orgânica, resultante da decomposição de organismos mortos e o resíduo descartado. O humus também é chamado de adubo. Ele também é feito com a ajuda do trabalho das minhocas. Esse solo tem boa absorção de água e consegue, ao mesmo tempo, reter parte da água no solo, armazenando sais minerais essenciais para o crescimento das plantas.